Bom, então agora nós vamos gravar. Bom dia para todos. Nós estávamos conversando, falando um pouquinho sobre o trabalho, né, que eles fizeram. Karen, quem é Karen Barbosa? Professora, que eu tô entrando pelo notebook, aí eu vou tirar do celular aqui. Ah, tá. Eu bem que imaginei, sabia, Pedro? Que era a sua irmã. Ela tá bem? Tá, ela tá bem. Então tá bom. Manda um beijão para Karen. Então, né, gente, nós estávamos falando aqui sobre o trabalho, dando o fechamento. Os alunos me enviaram, eu assisti todos eles. Tem 3 alunos aí que estão me devendo ainda o trabalho. E agora eu vou colocar os trabalhos para todo mundo assistir, de todo mundo, certo? Tudo bem, gente? Então tá bom. Beleza, tem que entrar aqui. Eu passei todos eles para um grupo só de WhatsApp, para eu poder colocar, porque fica mais fácil, né, gente? Aqui. Deixa eu pegar vocês, colocar vocês para cá. Nossa, quanto vídeo! Isso Bro, tá me é escutando? tudo trabalho de vocês, gente. É porque nem todo mundo fez em grupo. Esse aqui não é. Esse é da outra sala. Agora aqui já é de vocês. Hoje eu vou falar sobre as crianças e pré-adolescentes. Dá para ouvir, gente? Não? Sim, eu tô escutando, professora. O som tá muito Baixo, baixo. tá baixo. Então, mas foi gravado baixo mesmo. Para garantia dos demais direitos. Melhorou? Mas também há uma violação constante do direito à identidade e ao Dá pra ouvir? autorreconhecimento. Algo que muitos... Sim. Tá, peraí. Hoje eu vou falar sobre as crianças e pré-adolescentes indígenas. Na perspectiva dos direitos das crianças indígenas, o principal direito que lhes é violado é o direito à terra, um direito omitido no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é fundamental para garantir os demais direitos. Mas também há uma violação constante do direito à identidade e ao autorreconhecimento, algo que muitas crianças e adolescentes indígenas passam quando convivem nos espaços urbanos, especialmente nos estados do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A invisibilidade de sua identidade é certamente um fator que favorece a produção de violências contra crianças e adolescentes indígenas. Isso também ocorre no próprio atendimento da rede de proteção que, na maioria das vezes, não considera a identidade indígena das pessoas para realizar um atendimento intercultural. Assim, surgem 2 violências institucionais. A primeira, de negação da identidade, e a segunda, de realizar um atendimento deficitário e que, muitas vezes, produz novas violações institucionais no ato de atender em si. Bom, professora, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Certo? Vamos para o 2. Tudo bem, gente? Sim. Tá? Como é que Boa noite! Hoje, no jornal Santa Bárbara, nós vamos falar sobre as vidas das crianças e pré-adolescentes no momento atual, em relação às aulas online. E para isso, eu vou entrevistar 2 pessoas, uma criança e um pré-adolescente. Agora, nós vamos começar a entrevista. Qual é o seu nome? Matheus Eric. Quantos anos você tem? 8 anos. Você é estudante de qual ano? Estudante de 3º ano. Qual é o seu nome? Meu nome é Bianca Rafaela. Você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos.
Você é estudante de qual ano? Eu estudo no 6º ano. Como tem sido as aulas online para vocês? Então, tem sido pelo celular, pela televisão e pelo WhatsApp do celular. E você? Também tem um grupo do WhatsApp, que os professores falam sobre as atividades, e o aplicativo do Google, o Classroom, onde eles enviam as atividades. Tem sido difícil? Tem, por causa da internet. Porque fica rodando. Aí quando carrega, aí tem vezes que carrega e tem vezes que não carrega. E para mim também tem sido um pouco difícil, pela quantidade de lição que eles mandam, que eles não passavam na escola, e também por conta da internet, que é pacote de dados e não é muito boa. O que vocês fazem para resolver esses problemas? Então, tem que esperar carregar, né? Aí quando carrega, aí a gente manda. Sim, e para resolver, como o aplicativo também não funciona muito bem, aí não dá para enviar. Então eu vou fazendo a lição, aí eu envio uma de cada vez, mas eu vou fazendo para não perder o ano. Como vocês viram, tanto as crianças e pré-adolescentes têm dificuldade nesse momento nas aulas online, mas a gente vai conseguir passar esse momento com muita fé. Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação de vocês. Meu Deus, eu Esse aí amei. foi só um dos trabalhos e eu tirei 0. Então, né? Tem que merecer nota 1000. Pegou fogo. Esse jornal. Nossa, Não pegar. meu Deus. Deixa eu Tinha o ver. programa do Kids Fun que parece esse negócio. Então, vocês viram, Ops, por que não tá abrindo aqui? Peraí, gente. Voltou. Oi? Ele pegou a Professora, gente, eu sou tão jogou bom de que quer penhasco passar de e ficou em novo. cima. Como? O que aconteceu? Me humilhou em 25 de Ah, então, ela quis falar assim sobre o adolescente na periferia, as dificuldades que eles têm, né? No caso das aulas e tudo mais aí, que as aulas, não é tanto as aulas, mas o que dificulta mesmo é a internet, né? Parabéns, Gabi. Ô, professora, é muito estranho ver uma entrevista ou um vídeo de uma pessoa que você conhece. Ah, o seu foi uma gracinha também. Tipo, mês passado eu tava vendo o Matheus e a Bianca. Ah, deixa eu ver se esse... esse daqui é o mesmo que esse? Deixa eu ver. De quem que eu passei? Passei só 2? Sim. Passou o da Júlia e o da Gabriele. Então, deixa eu ver se esse daqui é outro. É o mesmo. É porque às vezes me mandaram 2, sabe? E aí eu fui guardando 2, ó, que esse daqui também em Santa Bárbara. Vamos ver esse. Olá, professora, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o tema que eu escolhi: crianças e pré-adolescentes do campo. Vamos lá? Nas escolas do campo, há menos infraestrutura do que as escolas da cidade e também ocorre a falta de professores. Também a falta de esclarecimento das famílias de a criança frequentar a escola e de falta de transporte, ou seja, a criança vai a pé ou de barco. A maioria das crianças e pré-adolescentes do campo sofrem com trabalho infantil, ou seja, contratam a criança para quebrar pedra, arrancar sisal e trabalharem nas carvoarias. Aqui no Brasil, o trabalho é proibido para quem não completou ainda 16 anos. E é isso, eu espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau. De crianças e adolescentes indígenas. Eles são vulneráveis a diversos tipos de violência, incluindo a violência sexual. Têm uma ampla trajetória.
no estudo dos direitos de crianças e adolescentes que vivem em comunidades indígenas. Ainda com o ECA, existem muito mais trabalhos infantis e, junto com isso, o abuso infantil. Pela educação dos grupos indígenas, tendo assim poucas escolas, a dificuldade de lá são as distâncias das escolas até a casa deles, poucos transportes escolares ou até mesmo falta de escolas. Meu trabalho de português, professora Cândida. Tchau! Oi, professora, tudo bem? Então, eu sou a Heloísa Dias e estou fazendo trabalho com a Maria e com a Bianca. E eu vim falar sobre os grupos dos quilombos, que os quilombos são grupos sociais integrados por descendentes de escravos fugitivos que foram territórios independentes. O primeiro núcleo da resistência do grupo dos quilombos foi da data de 1604. E esse daí foi o nosso trabalho. Viu, Elô? Aí era interessante que você falasse como que é desenvolvido, né, os quilombos, como que as crianças vivem, como as crianças vivem nas aldeias dos quilombos, entendeu? Tá bom, professora. Vamos ver aqui. Oi, Pro. Hoje eu vou falar sobre o direito das crianças e dos adolescentes, mais conhecido como o ECA. Então, logo em seguida, nós vamos falar sobre a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes indígenas. Pro, agora eu irei explicar um pouco sobre o ECA. O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar. Agora faremos uma comparação entre as crianças e adolescentes que moram nas cidades grandes e as crianças e adolescentes que moram nas aldeias. Nesse comparativo, podemos perceber a desigualdade. Por exemplo, na saúde. Nas grandes cidades, eles têm mais acessibilidade de ter mais médicos e hospitais mais próximos perto deles. E nas aldeias é difícil encontrar médicos ou hospitais, porque devido à distância. A alimentação. A alimentação das grandes cidades é fácil, porque é só você ir, que é acessível, que é só ir no supermercado, que eles já têm todas as coisas lá. Já nas aldeias, eles têm que caçar sua própria comida, mas às vezes eles não conseguem. A educação. A educação das pessoas que moram na cidade é mais acessível, pois eles já têm professores mais profissionais, já tem as escolas, já tem a tecnologia. E já nas aldeias é difícil encontrar escola, por causa da distância também. Agora, no lazer, é longe das aldeias. Mas as crianças das aldeias e dos adolescentes, eles costumam brincar já unidos eles mesmos. Já os das grandes cidades, eles já tem a tecnologia, então eles já podem sair com os carros, ir no shopping, essas coisas assim. Pronto, mais ou menos um terço das crianças indígenas sofrem por nutrição crônica, coisa que na cidade grande pode ser tratada. Pronto, eu concluí que os direitos da criança e do adolescente não são respeitados de acordo com o ECA. Beijo! Quem está reformando aí a casa, gente? Fecha o som.
É o Jobson. Liga o microfone, dá para escutar daqui. Vamos lá. Estamos lá de São Paulo. Meu pai amado. Heloísa Ribeiro, desligue seu fone. Vamos lá, pessoal. Vou dar continuidade, Obrigada. então. Driver, esse aqui. Boa muito noite, bom. professora. Eu sou o Gustavo Alves e estou aqui para apresentar meu trabalho sobre as crianças e pré-adolescentes quilombolas. Quem são os quilombolas? Os quilombolas são as comunidades formadas por Única coisa que ficou baixo. quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Mas, atualmente, os quilombolas se encontram em todo o território nacional, tanto no campo quanto na cidade, e se constituem de fortes laços parentescos e heranças familiares. Como vivem atualmente? Ainda hoje, existem comunidades quilombolas que resistem à urbanização e tentam manter seu modo de vida simples e em contato com a natureza. Mas, pelas condições precárias e pela falta de recursos naturais e a difícil integração com a vida urbana, torna-se muito difícil. A infância quilombola. Nessas comunidades, crianças recebem uma educação integral, brincando, experimentando, conversando e observando as outras crianças e adultos. Ou seja, eles observam os adultos a fazerem as tarefas do dia a dia. Por exemplo, eles vão colher mandioca para fazer o alimento. Eles chamam os filhos para aprender todo o processo e a conseguirem fazer. Eles vão pescar, eles chamam os filhos para aprenderem a pescar. Brincadeiras. Brincadeiras como futebol, queimada, bolinha de gude, rolar na terra, pular corda e cantiga de roda são algumas das brincadeiras nas comunidades quilombolas. Às vezes, quando eles encontram pedaços de madeiras velhos, eles montam seus carrinhos com pedaços de chinelo e restos de madeira e ficam andando pelos quilombos. Culinária. Como a maioria das comunidades vivem em meio à natureza, eles plantam seus próprios alimentos, como a mandioca, que serve para fazer a farinha, e a tapioca. E eles também se alimentam de muitas frutas, salada, arroz e feijão. A escola quilombola tem o objetivo de garantir o direito a todos à educação e manter suas tradições. Essas escolas surgiram pois tinham muito o desejo de permanecer na própria comunidade sem ter que sair para concluir os estudos ou conseguir um emprego. Dentre outros saberes da comunidade, o professor destaca ritmos, batuques como o tambor, crioulo e o artesanato, que vão desde utensílios para o uso na lavoura até adornos como o anel de semente tucumã. O que significa? Os quilombolas, eles não gostavam de ir até a cidade para poderem arrumar um emprego e concluir seus estudos. Então, já que todos têm direito à educação, eles pediram para que tivessem escolas para ensiná-los e terminar seus estudos na própria comunidade. E o professor destaca os ritmos, batuques, o crioulo, por exemplo, porque faz parte da sua cultura, de suas tradições. A adolescência. Por conta de todos os preconceitos, muitos adolescentes e jovens resistem à sua própria cultura e, às vezes, resistem até mesmo a aceitar os tratamentos médicos feitos a partir de cascas de árvores. Já que os adolescentes estão se descobrindo ainda, eles acabam perdendo a autoestima e acabam resistindo à própria cultura,
sendo que até às vezes eles resistem, né, aos próprios tratamentos medicinais. Eles escolhem ter a dor. Então, por último, destaco a imagem de um quilombo que fez um evento cultural com várias etnias e para haver menos preconceitos. Então, eu espero que você tenha gostado do meu trabalho e uma boa noite. Ficou excelente, viu? Infelizmente, só o som que ficou baixo. Mas deu para entender muito bem a explicação. Ó, foi show mesmo, viu? Oi, Gi. Vai. Oi, Manu, tudo bem? Professora, você tem que clicar no link ali embaixo. Também tô com muitas saudades. Às vezes é meio chato ficar conversando por online, né? É verdade, dá vontade de dar um beijo, um abraço, mas é impossível nesse momento. Verdade. É aqui? Deixa eu ver. Isso. É que tá batendo a luz aqui. Ai, mano. Oi, Gi. Vai. Oi, Manu, tudo bem? Tudo e você? Que saudades. Tudo também, tô com muitas saudades. Às vezes é meio chato ficar conversando por online, né? É verdade, dá vontade de dar um beijo, um abraço, mas é impossível nesse momento. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você conhece crianças e pré-adolescentes indígenas? Não, nunca ouvi falar. Quer que eu te fale um pouco sobre? Claro, eu ficaria muito feliz. Você sabia que o Dia do Índio não é apenas uma data? É um símbolo da luta dos povos indígenas por seus direitos no Brasil. Nossa, que interessante. Sempre que eu ficava sabendo que era o Dia do Índio, eu não sabia o motivo. E agora eu sei. E crianças e pré-adolescentes indígenas são vulneráveis a diversos tipos de violência, incluindo a violência sexual. Para entender sobre os direitos de meninas e meninos indígenas e a importância de um atendimento intercultural às vítimas de violência, conversamos com Assis da Costa Oliveira, professor de Direitos Humanos na Universidade Federal do Pará. Assis da Costa Oliveira também é mestre em Direito e coordenador do grupo temático Direitos, Infâncias e Juventudes do Instituto da Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais. Tem uma ampla trajetória no estudo dos direitos de crianças e adolescentes que vivem em comunidades indígenas. Os movimentos sociais de defesa dos direitos das crianças e dos pré-adolescentes têm percebido nos últimos anos a necessidade de construir políticas públicas que atendam de modo mais específico as crianças e pré-adolescentes indígenas. Este público tem estado quase sempre à margem das políticas públicas e invisível às estatísticas. Embora tenha como princípio o respeito à diversidade cultural das crianças e pré-adolescentes brasileiros, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem gerado muitas vezes conflitos e preconceitos na sua aplicação, junto aos povos indígenas, em lugar de garantir a sua proteção, como se propõe. Quando se fala em crianças indígenas, o universo fica muito mais amplo do que normalmente o olhar do branco é capaz de captar. E algumas pessoas, quando conhecem alguma comunidade indígena ou um índio, e acham que essa é a realidade indígena brasileira, quando na verdade são mais de 225 etnias ou povos diferenciados entre si. E esses povos falam no mínimo 180 línguas. Então a prática de vida e espiritualidade, tudo totalmente diferente. Isso é muito interessante, porque a gente olha de uma visão e a gente só vê a coisa perfeita, que parece que os índios, eles conseguem, né, é uma etnia só e que eles são perfeitos, mas na verdade não. Tem muita coisa por trás disso que a gente nem percebe e que a gente nem fica sabendo, só com muita pesquisa e muito conhecimento. Mas você falando disso, eu fiquei sabendo sobre um pouco da vida das crianças e dos pré-adolescentes quilombolas. Eu achei muito interessante. Quer que eu te conte? Sim, eu gostaria muito. Uma adolescente de 17 anos, que se chama Jay Dornelles, ela sonha em cursar psicologia. Ela também faz parte da primeira geração da comunidade quilombola Morada da Paz, localizada no interior do Rio Grande do Sul. A frequentar ela frequenta uma escola. A escola não é uma escola muito assim avançada, mas ela diz que pelo menos ela consegue ter um estudo.
Ela disse: sou uma menina negra, quilombola, moro na zona rural, muito longe de onde estudo. Ir à escola é sempre um desafio. Ela é aluna do 2º ano do ensino médio, então ela já está quase terminando a escola, e isso preocupa muito ela, porque ela tem medo de que ela não consiga fazer a faculdade que é o sonho dela. Além das dificuldades de acesso, a jovem se queixa que as aulas não conversam com a sua identidade e cultura. Ela diz que eles só lembram da história e da cultura dos quilombolas em novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, e na matéria de história. Fora disso, em nenhuma outra matéria eles comentam nada sobre negros ou história quilombola, ou a importância, né, de não existir racismo. Sim, isso é muito triste até. Sim. Por esses motivos, ela persiste no estudo dela. Ela diz que é preciso, pois ela quer ajudar muito a família dela e ter um futuro próspero. Mas ela sabe que ter um diploma é muito importante na sociedade, ainda mais sendo negra e estrangeira. Os pequenos quilombolas, que nem o governo, nem a sociedade civil conseguem quantificar em um número exato, habitam áreas sem serviços públicos básicos como água, encanada, rede de esgoto, telefonia e até energia elétrica. Então, tipo assim, é muito difícil deles conseguirem estudar, de ter uma comida boa, uma água potável, até de fazer as necessidades básicas próprias. E isso, assim, só de pensar é muito triste. As famílias costumam viver da agricultura de subsistência. As comunidades não costumam ter postos de saúde e as escolas têm apenas o primeiro ciclo fundamental, da 1ª à 4ª série. As escolas que têm o ensino médio, como a da adolescente que citou no começo, ficam muito longe das aldeias, das comunidades. Mas mesmo assim, né, as crianças, os adolescentes que querem realmente ter um diploma, ter um futuro, eles vão e todo dia vão para a escola longe. Normalmente, essas escolas que têm ensino mais superior ficam mais ou menos 50 a 60 quilômetros, que eles têm que ir a pé todos os dias. As escolas que ficam nas comunidades são precárias, não há luz nem água tratada. Os alunos não têm emprego fixo. E como não tem emprego fixo, tipo assim, sempre é outro professor. Então nunca é um professor parado, porque sempre é um professor que não é da aldeia, da comunidade, porque ninguém da comunidade tem um ensino suficiente para dar aula. Como não há equipamentos de saúde, não há postos de saúde na comunidade, os doentes são transportados em redes até os hospitais na cidade. É isso mesmo, eles pegam redes de balanço, o doente fica lá e eles levam, segurando a rede, para o hospital mais próximo da comunidade. Tudo isso, obviamente, afeta a qualidade de vida das crianças, adolescentes, adultos e idosos. Acabou. Nossa, eu acho muito interessante. Também. Isso, obviamente, afeta a qualidade de vida das crianças, adolescentes, adultos e idosos. E isso eu achei muito triste, mas ao mesmo tempo muito interessante pra gente se tocar e, tipo, pensar que a nossa vida é muito boa perto disso, né? Sim, eu achei isso muito interessante, porque muitas pessoas pensam que crianças e pré-adolescentes, quilombolas até, têm um estudo bom, um ensino bom, né, pra estudar. Só que, tipo, não tem. E como, tipo, quanto que aquela menina que foi citada no começo deve estudar, né? Tipo assim, é uma coisa muito legal isso. É muito louco também, né? Tipo, a gente nunca imagina isso. Porque acho que assim, porque sempre que a gente pensa adolescente, pré-adolescente, a gente pensa naquele adolescente, assim, mimadinho, que fica o dia inteiro no celular, que não faz nada, que é encostado, que é um preguiçoso. Mas assim, tem muitos adolescentes indígenas e quilombolas, mas você vai passar? Não dá pra passar, Mano. Dá muito cabeça. Eu vou me trocar. Legal é que é tudo ao vivo, né? Que quando os indígenas... Mas tanto os indígenas quanto os quilombolas, a realidade dos adolescentes é muito diferente disso. E, tipo, quando cai a ficha, parece que aperta o coração. Dá vontade de ir lá e pegar cada um deles pra ajudar. Sim, porque em grandes cidades, todos são, digamos que, mimados, porque tem uma escola boa, tem celulares, passa o dia deitado na cama, passa o dia fazendo coisas até que não são necessárias, enquanto outros não têm até, às vezes, nem estudo bom. A gente tem tanta oportunidade, assim, a gente tem tanto acesso à informação, a tanta coisa na internet, estudo bom, escola particular, tanta coisa boa, e a gente, assim, acha que falta muita coisa, mas na verdade não. A gente tem tudo que a gente precisa e com fé em Deus a gente vai ter sempre muito mais. Sim. Realmente, tá bom, eu espero. Eu vou almoçar agora. Beijos. Tchau, estou com muita saudade. Espero te ver logo. Também.
Ficou ótimo, né? Excelente, também gostei muito. Até do modo, né, que vocês fizeram o trabalho, foi muito bom. Aquelas partes eu deixei porque eu achei engraçado. Aí eu Sua mãe, deixei. participação especial da Mames? Ela ficou passando. A Giovana teve uma hora que ela desinvestou a palavra. Professora, aquela parte eu tive que acelerar, a parte que eu e ela falou, porque senão o vídeo ia ficar com quase 20 minutos. Ah, sim. Aí Mas ia foi ficar muito ótimo, comprido. viu? Parabéns. Bom dia, professora Cândida. Vou falar aqui sobre o trabalho de português das crianças e os pré-adolescentes indígenas. Porque para mim é muito importante, eu vou falar por que agora. Assim, as crianças e os pré-adolescentes indígenas, eles não sofrem muitas violências. Eles sofrem violência, sim, sofrem. Só que nem se compara com o tanto de que eles são desvalorizados por conta de sua cultura. Por quê? Cada tribo indígena, pode ser qualquer tribo indígena, tem a sua cultura diferente. Pode ser que alguns aspectos são iguais, tipo aspectos de sobrevivência, de caça, essas coisas. Mas elas são muito desvalorizadas por conta disso. Algumas tribos pintam o rosto, outras andam peladas, outras tipo, só cobrem algumas partes do corpo. E eles são muito desvalorizados por causa disso. Muitas pessoas zoam os indígenas por causa disso. E isso eu acho muito ruim. As pessoas têm que começar a respeitar mais as tribos indígenas. Não só as tribos, mas tudo que tem a ver com indígenas. Porque hoje, o que a gente tem hoje no Brasil foi muito influenciado pela cultura indígena. A cultura indígena praticamente não, literalmente começou pelos índios. Antes de tudo ter no Brasil, eram os índios, aí depois vieram os descobrimentos e as histórias. Mas as pessoas têm que valorizar mais a cultura indígena e as crianças e os pré-adolescentes hoje em dia são muito desvalorizados por conta disso. Às vezes a pessoa fala, você é filho de índio, dananã, e as crianças sofrem muito por causa disso. E essa é a minha opinião sobre o trabalho. Ops. Esse é o trabalho de português sobre o modo de vida das crianças e pré-adolescentes quilombolas. Primeiramente, o que é um quilombo? Bem, de modo resumido, são comunidades feitas na época do colonizadores por escravos, na maioria africanos, que fugiram das fazendas para ter uma vida melhor, com mais contato com suas raízes. E eram construídas em florestas de difícil acesso, como vemos nas imagens. Aqui, a moradia. Bem, estas são... As moradias são construídas pela CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. São feitos pelos programas do governo federal Prolar Moradias Quilombolas. São essas casinhas como vemos aqui. Agora vamos para a educação. Bem, as escolas quilombolas são uma conquista recente, 100 anos após a abolição da escravatura, em 1988. É uma conquista. Enfim. Anteriormente, eram extremamente precários, com condições de higiene horríveis, deficiência de professores e salas com vários alunos de várias séries diferentes. Mas isso vem mudando e ainda precisa mudar muito. Essa aqui é uma grande conquista. Em 28 de maio de 2013, foi a escola Rosa Geralda da Silveira. Esse nome é uma homenagem à conhecida como, no quilombo onde morava, Dona Rosa da Farinha. Ela era uma líder quilombola que lutava pelos direitos dos trabalhadores rurais. Aqui essa escola contém uma sala de informática, biblioteca, cantina,
6 salas de aula, salas de professores, diretoria, bem, uma escola normal. E o interior dela tá com uma decoração étnica que tem o objetivo, as escolas quilombolas em si têm o objetivo de conectar, de contar a história das origens africanas aos seus alunos. Ok, vamos às brincadeiras. Todos nós precisamos de lazer, e nos quilombos não é diferente. Bem, em sua maioria são brincadeiras de roda, com danças, músicas, onde geralmente todos brincam, adultos, idosos. Bem, são brincadeiras divertidas de várias pessoas. Geralmente eles cantam cantigas de roda que são passadas de geração em geração. Por exemplo, uma mãe conta, a filha, são cantadas cantigas, várias cantigas diferentes, onde adultos todos brincam. E são feitas também várias danças divertidas, feitas em parzinhos, com encenação. Bem, então é isto, esse é o meu trabalho. Será que esse aqui é o dela? Esse é o trabalho de português sobre o modo de vida das crianças e pré-adolescentes quilombolas. Primeiramente, o que é um quilombo? Olá, professora, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o tema das crianças e pré-adolescentes indígenas. Eles são bastante vulneráveis à violência, como violência física, verbal e violência sexual. Eles também têm bastante dificuldade em achar escolas para eles estudarem, mas quando eles acham uma escola muito boa, ou quase muito boa. Eles fazem bastante brincadeiras e gostam bastante de brincar, algumas bastante conhecidas e umas nem tanto, como a peteca e a perna de pau. Eles sofrem bastante preconceito por sua cor da pele e por eles serem indígenas, né? Por eles serem índios. E o Dia do Índio, ele é comemorado dia 19 de abril e ele serve para nós nos lembrarmos deles, para nós nos lembrarmos dos índios e para eles lutarem por seus direitos. Obrigada por assistir. Tchau! Opa. Olá, professora, tudo bem? Hoje... Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as crianças e os pré-adolescentes indígenas. Não é difícil a gente ver crianças, jovens, pré-adolescentes transitando pelas ruas, pedindo alguma coisa, correndo perigo. E então os pais das crianças, dos jovens e dos pré-adolescentes acabavam ensinando eles a costurarem, fazerem artesanato. Aí o povo, vendo eles constantemente transitando nas calçadas, nas ruas, correndo um perigo, denunciaram para o Conselho Tutelar. Aí o Conselho Tutelar ele foi lá. E aí os conselhos tutelares que funcionavam na cidade perceberam que tiveram um constante impasse. Embora eles devessem zelar pela saúde e proteção das crianças, adolescentes, jovens indígenas, eles viram que também
eles não desejavam interferir nas práticas pedagógicas deles. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Bom, Oh, meu Deus. sobre... A gente já viu, meu pai amado. Ai, jura, Marcos? Olha, se você não falasse, eu não ia nem perceber, menino. Crianças e adolescentes do campo. Elas é influenciada pelo meio de que ela vive, ela aprende na prática. No campo, as escolas são mais simples, normalmente uma sala sem misturidades e conteúdos diferentes. Brincadeiras ao ar livre, empinar pipa, carrinho de mão, esconde-esconde, entre outros. Comidas caseiras são os seus fortes. Essa é um pouco da história das crianças do campo. Ah, essa vocês me professora, mandaram tudo duas bem? vezes. Hoje eu vim falar. Esse daqui também, né? Me mandaram duas vezes. Ô, professora, tem um negócio antes do trabalho de português que fez com a Manuela. Tem um link, que eu não sei se a gente já viu esse. Esse daqui? Não, Não, é o de cima. mesmo. É o mesmo. Ela tá falando do link que tem em cima do link. A infância e a pré-adolescência no Vou campo. terminar de ver esse O aí eu te objetivo olho desse lá. trabalho é indicar aspectos que configuram a infância e a adolescência na sociedade contemporânea, principalmente no que diz respeito à relação com o adulto. Na sociedade moderna, as crianças e os adolescentes estão inseridas em condições sociais que mostram a sua dependência ao adulto. Hoje, no entanto, há uma nova forma de reconhecimento social dessas fases da vida, que enfatiza um tratamento igual entre adulto, criança e adolescente. O que vocês estavam falando? Esse daqui, tem um link em cima, esse? Sim. Eu pulei? A gente já viu esse? Oi, gente, hoje eu vou fazer um trabalho de português com o meu grupo, onde a gente vai falar sobre as crianças e os pré-adolescentes. Eu vou falar do campo. Quando uma criança nasce no campo, ela gosta de brincar para entrar em contato com a realidade. As meninas já vão se inspirando nas mães que cuidam da casa para quando crescer conseguir ajudar a mãe. Já os meninos vão se acostumando com o que o pai faz, que ele trabalha no campo. Já na pré-adolescência, os estudos já vão ficando mais difíceis e tem que se concentrar nos estudos. As meninas já vão começando a lavar a louça, arrumar o quarto e fazer essas coisas que a mãe fazia quando via que era criança. Já os meninos já vão trabalhar no campo, como a colheita, a plantação. E é isso. Vou falar sobre crianças indígenas na pré-adolescência. Vou falar primeiro só sobre as crianças. As crianças, na fase pequenas, elas costumam aprender muitas coisas com seus pais, com seus avós e várias pessoas da sua família, como irmãs e pessoas próximas. E já as meninas costumam aprender mais danças, fazer coisas com suas vós e outros mais. Agora eu vou falar sobre as crianças adolescentes. Crianças adolescentes costumam também, por exemplo, ajudar seus pais a caçar e fazer vários outros tipos de coisas do que os homens fazem, né? E já as mulheres costumam
ajudar suas mães a cozinhar e fazer o papel da sua mãe, igual ela faz. E esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado e foi por hoje isso. A adolescência é uma das etapas do desenvolvimento humano, caracterizada por anteceder a entrada da adolescência. Comumente termina com o início da puberdade, ou também pode ser definida a fase final dessa fase e o início da adolescência, geralmente uma faixa dos 10 a 13 anos. Essa fase traz mudanças físicas e ansiedade. Nessa fase, as crianças passam a desenvolver mais responsabilidade e deveres. Nessa fase, as crianças passam a desenvolver mais o desenvolvimento psicológico. Muitas vezes, pré-adolescentes sentem-se rejeitados pela sociedade, podendo desencadear problemas psicológicos, tais como a depressão ou anorexia, entre outros. A pré-adolescência é marcada pelo início de intensas transformações físicas e o início da puberdade marcada principalmente pelo aumento do ritmo de crescimento corporal e pelo amadurecimento dos órgãos sexuais. A puberdade chega entre 10 e 12 anos, onde vem os primeiros pelos pubianos e nas axilas vem a primeira menstruação e os seios começam a crescer. A maturação dos órgãos sexuais, que começa geralmente entre 10 a 14 anos, já os meninos começam entre 12 a 14 anos. A puberdade começa em um alto crescimento físico, crescimento de pelos pubianos e nas axilas. Também engrossa a voz, a maturação dos órgãos sexuais e dá-se geralmente depois 13 ou 15 anos. Apesar de na idade cronológica, a pré-adolescência em média começa entre 10 a 13 anos e termina no aniversário de 15 anos, quando uma pessoa vira adolescente. A Isabela e Marina não passou ainda não, né, gente? Não. 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 Esse já, será? Não sei. Foi de quem esse daqui? Bom, vou pôr da Marina. Ah, tem que pôr aqui embaixo, né, que vocês falaram. Desculpa. Oi, tudo bem? Bom, eu vou te contar 3 coisinhas sobre as crianças indígenas. Bom, primeiro eu vou falar sobre a tribo Yodijá e as brincadeiras da parte dos meninos e a parte das meninas. Vou falar também, respondendo aquele grande ponto de interrogação que muita gente faz, é que se os indígenas vão ou não para a escola. Eu vou te falar. E também vou falar sobre o celular. Será que os indígenas usam o celular? Será que não? Vamos lá. Bom, a tribo Yodijá, na parte dos meninos, eles gostam de brincar de arco e flecha e de aviõezinhos. Já na parte das meninas, as meninas, elas gostam de brincar de miçangas. Sim, elas constroem pulseiras, colares de miçangas. Bom, agora eu vou responder o grande ponto de interrogação, que é: será que os indígenas vão ou não para a escola? E a resposta é sim. Os indígenas vão sim para a escola, as crianças indígenas vão para a escola, e lá eles aprendem a língua deles e aprendem também o português. Bom, em vez deles brincarem na mata, aprendendo a pescar e arco e flecha, muitas aldeias agora acabam deixando as crianças viciadinhas em celular. Bom, tem muitos indígenas que
não saem mais para brincar, não tem mais essa rotina que eles tinham de pescar peixe, fazer miçangas, mas claro que ainda existe, boa parte aí não tem contato nenhum com o celular, mas outras tribos já estão bem desenvolvidas e acabam tendo celular. Isso prejudica muito, né? E eles ficam lá mexendo no celular, se isolam em algum canto e ficam lá com os olhos grudados na tela. Bom, então é isso. Tchau, tchau! Oi, professora, tudo bem? Agora eu tô aqui para fazer a minha parte do vídeo que eu fiz dupla junto com a Isabelle do trabalho de português. Eu vou falar 3 coisas e vou meio que acrescentar na resposta dela do vídeo dela. A primeira coisa, eu vou falar a importância... Não, é que a Isabelle disse no vídeo dela, né, que os índios usam celular. Eu vou falar a utilidade. A utilidade é que eles usam tablets, celulares, drones para monitorar as castanhais e mapear as áreas de coleta deles. Aí a segunda coisa é uma brincadeira que meninas e meninos usam. A Isabelle disse uma brincadeira, 2 brincadeiras eu acho que as meninas faziam e 2 brincadeiras que os meninos faziam. Agora eu vou falar 2 que as meninas e os meninos brincam junto. A primeira é cabo de guerra e a segunda é peteca. Agora, peteca, né? O cabo de guerra é aquele lá que um time fica aqui, o outro aqui, eles puxam a corda. E a peteca é aquele que ele vai tacando a peteca um pro outro, né? E o terceiro, a Isabelle me diz também, né, no vídeo dela, que os indígenas vão para a escola e eles estudam o idioma deles e o português. E agora eu vou falar o idioma deles que eles estudam, que é o Ticuna, o Guarani, o Kaiowá, o Caingangue, Chavante e o Yanomami. Bom, professor, espero que você tenha gostado do meu trabalho. Boa tarde, professor. Então, hoje eu vim aqui falar sobre os povos indígenas, mas é sobre pré-adolescentes e crianças. O que eles sofrem e isso. Celebrando o dia 19 de abril, Dia do Índio, é um símbolo de luta dos povos indígenas por seus direitos no Brasil. Crianças e adolescentes indígenas são vulneráveis a diversos tipos de violência sexual e etc. Para entender sobre os direitos de meninos e meninas indígenas, a importância de um atendimento intercultural às vítimas de violências. Conversamos com Assis da Costa Oliveira, professor de Direitos Humanos da Universidade Federal do Pará. Eles conversaram sobre como que pode melhorar para não ter mais violência contra os índios e isso, entendeu? Professora, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado. Tchau. Olá, professora, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as crianças que moram em comunidades de grandes cidades. Ops, espera aí, desculpa. Ele não mandou, do né? outro lado, professora, onde tem uns 3 esquinas assim. Tem uma foto de comida. Isso. Muitas crianças do outro lado. Não tem onde comer o dia. Aqui? Isso. E até teve relatos, obrigada. De crianças que falecem, que têm doenças, por não ter falta de comida. Há 2 anos atrás, teve um caso de uma criança que ela morava com a mãe, com os 2 tios, e ela tinha 4 irmãos. Então, era 9 pessoas contando com ela. Então, os adultos não tinham que comer. Então, eles iam de fome, porque ele estava desempregado, estava na crise. E esse menino, ele fugiu de casa. Só que ele não fugiu de casa no motivo de abandonar a família. Não, ele foi em busca de comida. Ele andou mais de 4 quilômetros, saiu da cidade em que ele morava para procurar comida.
E nessa hora que ele foi, era de madrugada, era umas 2h30 da manhã, e uma policial que fazia policiais que fazia ronda por aí, que ele era um lugar muito perigoso, eles viram aquela criança e acharam estranho, uma criança de 9 a 10 anos de idade andando perdido aqui, né? Um lugar muito estranho, não é adequado para criança aqui. E eles foram perguntar o que tá acontecendo com ela. Falou, sabe, eles chegaram e perguntaram, você tá perdida? Ele falou, não, tô procurando comida para minha família, que minha família passou muita necessidade. E aquilo cortou o coração do policiais, né? Aí o policial foi para uma lanchonete e ele pediu uma batata para ele, uma batatinha. E os policiais perceberam que ele tava com tanta fome, mas ele não comeu a batata tudo. Eles perguntaram, você não gosta da batata? Ele falou, não, é que a minha família, ela pode estar passando fome nesse momento. E eu quero levar um pouquinho para eles. E aquilo cortou o coração dos policiais. Aí os policiais foram ao mercado, compraram muita cesta básica para a família. E levaram para a cidade dele. Eu não lembro o nome da cidade, eu achei que era em Minas, Belo Horizonte. Chegando na casa onde o menino morava, eles viram que estava fazendo muita necessidade, falta de água também. Eles estavam com falta de água. E eles ajudaram com cesta básica. E esse menino ficou muito feliz porque ele nunca viu tanta. Ele falou, policial, ele falou, obrigado, nunca vi tanta comida assim no meu armário. Dá pra todos nós comer de boa. E aquilo cortou o coração mais ainda do policial. Aí o policial ainda levou ele e seus irmãos para conhecer a delegacia. Eles entraram no helicóptero da polícia, no carro da rota. E ele ficou muito feliz. E outro problema que as crianças que moram em comunidades de grandes cidades passam é a falta de água. Muitas crianças, elas sofrem por falta de água. E a água é essencial para o nosso corpo. 70% do nosso corpo é água. Então, água é essencial. Todos os médicos, nutricionistas, falam que você tem que tomar por dia 4 litros de água. Essencial para o seu corpo ser saudável. E se for um adulto, ele aguenta de 3 a 5 dias sem tomar água. Uma criança não, ela já 3 dias, uma criança 3 dias sem tomar água, ela pode ter uma doença, ela pode ter pedra no rim também pode ter com adulto. E também as crianças e adultos sem tomar água, elas podem até falecer. Então isso é um grande problema. Muitas famílias que moram em periferias sofrem com falta de água. Isso é uma das coisas que mais preocupa o cientista, né? Porque água é essencial para o nosso corpo. E também outro problema que as crianças de periferias, que grande cidade, são a falta de estudo. Elas, infelizmente, os pais delas não têm uma condições de pagar uma escola particular para ela. Não tem, infelizmente, está fora do dinheiro dele. Então, muitas crianças acabam indo para a escola pública. E a escola pública não é a mesma coisa que escola particular. Se você, nós temos 2020, em 2021, quando voltar às escolas, liga o jornal para você ver. Vai ter muitas mães, pais reclamando que não entregaram o livro, que não entregaram o material. Isso prejudica demais a criança, né? Porque se a criança, ainda mais tem muitas crianças de comunidade, elas têm o sonho de fazer uma faculdade, de ser um médico, um engenheiro. Isso depende também de estudos, né? Estudos bons. E também outro problema que crianças de periferia sofrem é o uso de drogas. Às vezes, tem crianças da periferia que os pais usam drogas. Então, os pais, eles estão nem aí pra criança. A criança fica de 2 a 3 dias sozinha em casa. Isso leva a criança para o mau caminho, que é o uso das drogas. Muitas crianças já morreram por uso de drogas. Muitas pré-adolescentes também. Muitos adolescentes já foram com
16 anos já foram pegos fumando, usando drogas, usando crack, cheirando cocaína. Isso é muito ruim. Esse ano passado, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, teve um caso, uns policiais estavam fazendo na ronda pela comunidade, viram duas meninas de 13 anos e 13 anos, considerado um pré-adolescente ou considerado até mesmo um adolescente, usando drogas. E as crianças, quando viram a polícia, eles esconderam as drogas assim no bolso. Mas a polícia achou estranho, porque elas estavam com alguma coisa na mão e quando viram o carro da polícia, esconderam que elas estavam na mão. Então a polícia achou, pode ser droga. Então elas pararam e falaram para as meninas, nós sabemos que você está com drogas. E as meninas mostraram drogas, elas diziam que estavam usando drogas, elas estavam com cocaína. E os policiais perguntaram da onde vieram essas drogas, de onde elas pegaram essas drogas. E elas falaram que os pais, elas deram drogas para ela. Deram para uma menina, deram drogas para as meninas. E teve até um caso recentemente de uma criança que ela desmaiou porque os pais deram bebida alcoólica para a criança e a criança chegou a desmaiar. Então, as principais dificuldades das crianças que moram em periferia de grande cidade. Espero que você goste. Um beijo e tchau. Ops. Só teve um que estava antes da Mariana, que eu não sei se é o do Sidney. Bom, aí agora vai ficar assim. Mas, enfim. Então, esses foram os trabalhos, né, que me apresentaram. Só teve, acho que o do Sidney, né? Da Vitória, passou? Passou, do campo. Ah, tá, é verdade. Só ficou esse do Sidney, realmente. Deixa eu voltar aqui. Ops, voltamos então, né? Gente, então esses foram os trabalhos apresentados por vocês. O do Marcos foi o único que não passou em vídeo, que mandou para mim por escrito, né? Então, eu só queria que vocês ficassem mais atentos ao que é pedido na hora do trabalho, né? Porque vocês viram que teve gente que mandou de outro jeito, né? Mandou por escrito e não era por vídeo. Dentro do vídeo mesmo, também vocês perceberam que teve alguns alunos que não falaram o que era dentro do contexto. Então, o que foi pedido? Foi pedido para falar sobre a criança e o adolescente no campo, a criança e o adolescente na periferia, a criança e o adolescente no quilombolas, a criança e o adolescente indígena, e não foi isso que fizeram. Falaram sobre criança e adolescência, e não era esse o objetivo do trabalho, tá bom? Mas a maior parte da sala fez o trabalho bem feito, bonitinho, certinho, tá? Gabriel Domingos, eu apresentei o seu? Apresentei. Foi o da entrevista, né? Tá, joia. Então, eu estou dando parabéns para vocês, tá? Pelos trabalhos apresentados. Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre a prova que acontecerá amanhã. Então, é assim, vocês farão a prova às 9h30, vai chegar um link e vocês vão fazer pelo Google Forms, certo? Aí vocês façam, enviam, tudo certinho. Mas, e como que vai tirar a dúvida? Gente, eu vou fazer o seguinte, prestem bem atenção. Amanhã,
vocês vão fazer, só que eu vou ficar o tempo inteiro com a minha sala do Zoom aberta, tá bom? Para vocês tirarem qualquer dúvida em relação à prova. Tá joia? Então, o que eu posso fazer com vocês também é entrar uns 10 minutinhos antes, acho que era mais viável, não é, gente? O que vocês acham? De nós entrar... Vocês terão 2 provas amanhã, uma? Acho que 2. Então, se nós entrássemos 9h15, aí das 9h15 até as 9h30, eu explicaria a prova para vocês. Porque aí às 9h30 é que vai chegar o link. Não vai ser antes, gente. Tá? Que eu coloquei para abrir o link no horário de vocês, da aula de vocês. Tá bom? No ClassUp. Então, vocês entram às 9h, eu explico a prova para todo mundo. Às 9h30, vocês vão lá pro ClassUp, abram o link e façam a prova. Tudo bem? Mas, mesmo assim, eu vou ficar no Zoom o tempo todo com a sala aberta. Conforme for surgindo dúvida, vocês vão perguntando. Tudo bem? Pode ser assim, gente? Então, 9h15 amanhã, tá bom, gente? 9h15 eu entro na sala do Zoom. E às 9h30 vai chegar para vocês o link. O que é para estudar, Pro? Lembra do último capítulo da apostila 1? Que fala sobre substantivos e classificação dos substantivos? Então, vai cair substantivos e classificação dos substantivos. Vai cair adjetivo e a classificação dos adjetivos, que foi o que a gente mais viu agora, né? Características da notícia, também vocês precisam saber para identificar lá. Enfim, o básico é isso mesmo que vai cair. É que são vários exercícios do mesmo tema. Com o mesmo tema, né? Assim, com o mesmo conteúdo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Tudo bem. Eu não fiquei com nenhuma. Tá. Prestem bastante atenção, então, na leitura, nos estudos. Olhem bem a apostila, verifiquem que tem que estudar o último capítulo da apostila 1 e esse da apostila 2, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Gente, é isso aí, eu vou finalizar, porque eu sei que vocês têm prova, vocês querem tomar um cafezinho e entrar um pouquinho antes, né? Então, um beijão para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, tá? Tchau, prof. Tchau, amores. Tchau, gente, boa prova. Boa prova para todos, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau.